Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estudando Emmanuel. Meu nome é Neuber, eu sou um dos colaboradores do canal e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o primeiro tema de estudo aqui do canal, que se chama o egoísmo. Espero que vocês gostem, deixem os seus comentários, curtam e compartilhem com os amigos. Então vamos lá, vamos iniciar. Nós vamos iniciar falando um pouquinho, conceituando o que é o egoísmo, né? O egoísmo, vamos lá. Amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem. E temos uma outra aqui, um outro conceito, exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo, orgulho, presunção. E temos também uma frase aqui de uma amiga nossa que disse: o egoísmo é a falta de empatia. Fica bem claro para nós, né, que o egoísmo é a questão de nós nos acharmos, por um lado, melhores do que os outros e também por querer tudo de melhor para nós, né, sem pensar no outro. Então a gente vê ali, ó, amor exagerado aos próprios interesses, ou seja, eu só penso no que é bom para mim, né, eu só quero o que é bom para mim ou para os meus, para minha família, para os meus amigos e assim por diante. E o exclusivismo que a gente pensa que nos faz pensar que nós somos melhores que todo mundo, né? Eu sei tudo, eu sou melhor que todo mundo para fazer as coisas e a gente sabe que não é por aí o caminho, né? E essa frase que a nossa amiga nos disse, egoísmo é a falta de empatia, é muito bacana, muito interessante. Porque nos remete a seguinte, quando nós não temos empatia pelas outras pessoas, ou seja, indulgência, empatia, paciência, admiração, a gente começa a olhar só para nós, né? E aí que nasce o egoísmo. Então a empatia é muito importante, né? A gente olhar os outros e olhar sempre com bons olhos, não é? E buscar as qualidades das pessoas. Bom, essa era uma pequena introdução. Agora vamos começar a ver o que Emmanuel fala sobre egoísmo em alguns livros dele, né? E nós vamos começar olhando o Evangelho segundo o Espiritismo, já no item 11, Instrução dos Espíritos, no item 11 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no ano de 1861, Emmanuel fala sobre o egoísmo, né? Nós vamos deixar no link do vídeo, na descrição do vídeo, um link que leva até a leitura desse item, tá? Num site de uma colega nossa chamada Liz Bittar, que tem bastante conteúdo sobre espiritismo publicado na internet, e lá a gente pode ler na íntegra o que Emmanuel escreveu no item 11, tá? Bom, a gente fez um pequeno resumo aqui, marcou alguns pontos interessantes para a gente falar, né? Então, nesse item 11, Emmanuel diz o seguinte, que o egoísmo é uma chaga da humanidade, deve ser combatido, né? Então, é interessante a gente ver o egoísmo como uma doença, né? Um problema da humanidade. Diz também que é filho do orgulho, ou seja, o orgulho como grande sentimento ainda muito atrasado no homem, né? Tem como filho o egoísmo, que é esse sentimento de se achar melhor do que o outro. E o orgulho nos impede, muitas vezes, de enxergar em nós o egoísmo e de trabalhar isso, né? Ele fala o seguinte, coragem para vencer a si mesmo em relação ao egoísmo. E isso é muito verdade, né? A gente é necessária muita coragem para a gente conseguir lidar com algo em nós que está errado, né? E o próprio orgulho, o próprio egoísmo nos impede de ver em nós os nossos erros, os nossos problemas, né? É mais fácil ver o do outro, né? Já dizia Jesus lá da trave no olho, né? Então, é muito importante que nós tenhamos, que nós comecemos a criar em nós a coragem para lidar com esse sentimento de egoísmo, né, para identificar em nós os momentos e o sentimento de egoísmo e para trabalhar contra isso, né? A Emmanuel também nos fala do exemplo de Pilatos, quando ele lava as mãos, né, entregando Jesus aí à condenação da cruz, né? E é verdade, né? Pilatos se coloca numa posição assim, bom, não sou eu que estou sob júdice, né? Não sou eu que estou sendo julgado, então eu não vejo
crime neste homem, mas se a população quer, a gente vai julgá-lo dessa maneira, né? E nós vemos aí essa questão do egoísmo, né? É o egoísmo, olha, eu só estou olhando para mim, né? E a questão que eu acho interessante, não está nesse item, mas nos remete também a essa cena, quando ele diz a Jesus, né? Você não sabe que eu tenho poder para lhe julgar e para lhe condenar ou para lhe absolver, né? E Jesus responde, você não tem poder sobre mim, isso não foi lhe dado lá de cima. Então veja, a prepotência, né, o orgulho, o egoísmo de Pilatos ao achar, né, ao falar, inclusive, ao verbalizar isso a Jesus, dizendo que ele tinha esse poder sobre Jesus, sobre o destino de Jesus, né? Então isso leva a nós, traz a nós essa questão do orgulho e do egoísmo de uma maneira muito clara, né? E ele, por último, coloca o antagonismo entre a caridade e o egoísmo, nos dizendo, olha, a caridade é o sentimento contrário, né? É o sentimento contrário ao egoísmo. Então, como que a gente pode combater o egoísmo? É olhando para aqueles que precisam mais do que nós, aqueles que têm problemas maiores do que nós, e buscar ajudá-los, né? Isso é muito bacana. Existe um texto de Chico Xavier que fala muito sobre isso, né? Sobre sair de si e buscar nos outros as dificuldades, a gente vai voltar para casa dando graças a Deus, né? Bom, esse foi um pequeno resumo, né, do item 11, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá, que foi uma instrução dos Espíritos assinada por Emmanuel. E nós consideramos essa como a primeira aparição de Emmanuel na doutrina espírita, né? Vamos agora, a partir de agora, começar a ver em alguns livros, em 10, para ser mais exato, 10 livros, alguns pequenos trechos onde Emmanuel cita algo referente ao egoísmo, de diversas vertentes, assim, de diversas maneiras, lidando aí, tocando aí em diversos assuntos, o que a gente achou bastante legal, bastante bacana quando a gente fez esse levantamento. Então vamos lá para o próximo item. No livro Emmanuel, 77 anos depois, esse livro foi escrito por Chico Xavier em 1938, e no item 5, necessidade da experiência, Emmanuel nos coloca o seguinte: o quadro material que existe na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é o reflexo da mente humana desvairada pela ambição e pelo egoísmo. Olha que legal. Quando ele nos coloca isso, Emmanuel nos diz o seguinte, olha, os nossos problemas, né, as nossas condições aqui materiais e espirituais, não é pela vontade de Deus que nós somos assim, né? É porque nós temos ainda uma mente desvairada pela ambição e pelo egoísmo, né? Então, a culpa de tudo que acontece aqui é nossa mesmo, né? Não é que Deus quer que nós passemos dificuldades, mas é a nossa dificuldade mesmo, ainda, né? De nos livrar dos maus sentimentos, dessas vicissitudes que nos assolam aí a existência por enquanto, né? Depois ele continua dizendo o seguinte: o céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos, porque a experiência é necessária como chave bendita que descerra as portas da compreensão. Olha que legal. Então ele diz pra gente, olha, e Deus permite, né, a espiritualidade, Deus permite que aconteça, que nós soframos as consequências desses elementos, porque é necessário para nós, né? Como que nós corrigiríamos em nós um erro se nós não tivéssemos contato com esse erro, não é? Então, dessa maneira que Deus permite que a gente passe por isso. E por último ele fala o seguinte: cada um, pois, medite no quinhão de responsabilidades que lhe toca e não evite o trabalho que eleva para as alturas. Olha que bacana, né? Então a gente vê no livro Emmanuel, nesse item 5, Emmanuel colocando a necessidade de nós mesmos trabalharmos e termos a consciência da nossa responsabilidade sobre
o egoísmo e, nesse caso, também sobre a ambição, né? E nos coloca aí a justiça divina, né? Muito claramente, olha, Deus permite que vocês passem por essas dificuldades porque ainda é necessário que nós passemos por isso, né? Tanto em nós quanto nos outros. Então, é bem legal, né? Esse texto aí, a maneira como ele aborda isso. Vamos ver um outro livro agora, vamos para o próximo item. No livro O Consolador, de 1941, nós achamos dois itens aqui, entre outros, né? A gente escolheu, na verdade, dois itens falando sobre egoísmo. Então, no item 66, ele diz o seguinte: renunciando ao egoísmo, ao orgulho, à fraqueza, às expressões de vaidade, o homem cumprirá a ordenação evangélica e, sentindo a grandeza de Deus, único dispensador do patrimônio real da vida, será discípulo do Senhor em qualquer circunstância, por usar as suas possibilidades materiais e espirituais sem os característicos envenenados do mundo, como intérprete sincero dos desígnios divinos para a felicidade de todos. Olha que bacana nesse item 66, né? Ele nos dizendo, quando nós conseguirmos nos livrar, né, dessas vicissitudes, dessas pequenezas de nossa alma, de nosso espírito, que é o egoísmo, o orgulho, a fraqueza, expressões de vaidade, olha que importante essa colocação também. Só assim a gente vai conseguir, de fato, ser discípulo do Senhor em quaisquer circunstâncias. O que quer dizer isso? É seguir a Jesus, é seguir a lei divina em qualquer circunstância, né? Sob qualquer circunstância. Então, sobre um ataque, sobre uma mágoa, sobre um problema, sobre um conflito, a gente sempre vai ser discípulo da lei divina, discípulo do Evangelho de Cristo, né? Quando nós conseguimos nos livrar dessa quantidade de problemas que a gente tem ainda. E ele fala aqui ainda, ó, por usar as suas possibilidades materiais e espirituais, como intérprete sincero dos desígnios divinos para a felicidade de todos. Então não é só... qual que é a ideia que a gente consegue tirar, né, de lição disso? Nós podemos usar tanto as possibilidades materiais, ou seja, quando nós não temos egoísmo, a gente divide mais. Então a gente consegue usar as possibilidades materiais para ajudar a felicidade de todos. E também as possibilidades espirituais, porque nós nos colocamos como doadores de atenção, doadores de sorriso, de boas energias, de bons pensamentos. E isso tudo junto pode trabalhar pela felicidade de todos, né? Vamos agora ao item 74. Ele diz o seguinte, esse é bastante interessante também, gente. É um tema atual, vamos lá. O homem científico poderá encarar com êxito as possibilidades de uma viagem interplanetária? Olha essa pergunta. O que foi perguntado aqui a Emmanuel? Olha, o homem vai conseguir ir a outros planetas, a falar com outras civilizações mais evoluídas, né? Enfim, outras civilizações fora da Terra? E Emmanuel nos responde com muita tranquilidade o seguinte: pelo menos, enquanto perdurar a sua atitude de confusão, de egoísmo e rebeldia, a humanidade terrestre não deve alimentar qualquer projeto de viagem interplanetária. E ele termina esse trecho falando: o insulamento da Terra é um bem inapreciável. Bom, gente, nesse item 74, ele me remete a uma resposta que existe no Livro dos Espíritos, de Kardec, onde Kardec insiste sobre a natureza íntima de Deus, né, e a espiritualidade responde para ele assim: há coisas que te tocam muito mais de perto. Então, olhar para você. Olha para você primeiro, trabalha em você primeiro, as coisas mais próximas, para depois pensar, para depois querer entender a natureza íntima de Deus, né? E me remete a isso porque é o que a gente vê aqui, né? Como é que a gente vai fazer uma viagem interplanetária, vai ter contato com espiritualidades, com humanidades mais evoluídas ou menos evoluídas, se nós ainda temos um monte de problema dentro de casa, né?
Então é importante que a gente trabalhe primeiro essa questão interna, a reforma íntima, para depois poder ter contato com outras civilizações. E eu achei bastante interessante essa frase: o insulamento da Terra é um bem inapreciável. Ou seja, o isolamento, o fato de nós hoje estarmos isolados num globo, entre aspas, né? Porque existe todo o plano espiritual que trabalha conosco o tempo todo, mas o isolamento material, vamos dizer assim, da Terra é um bem sem valor, sem preço. Não dá para calcular o preço. O benefício disso é muito grande para nós ainda. Por quê? Porque esse isolamento, esse insulamento faz com que nós olhemos somente para nós, por enquanto. Né? É uma oportunidade que nós temos de trabalhar com nossos problemas, nossos defeitos primeiro. Legal, né? Vamos para o próximo livro. No livro Caminho, Verdade e Vida, de 1948, Emmanuel cita, entre outros, em 3 itens que a gente separou. No item 24, ele diz o seguinte: o tesouro enferrujado. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. O que é isso, né, gente? Olha, a gente está falando que o amor é interpretado à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. Então a gente geralmente interpreta o amor como a paixão entre 2 seres, como a questão material do amor, né? Esquecendo aí toda a filosofia por trás, toda a grandeza desse sentimento. Vamos lá, continuando. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Olha que interessante, então, nesse item, né? Nesse trecho do item 24, na verdade. Quem tiver depois curiosidade de buscar o livro, existem mais, né, frases, mais conteúdo nesses itens dos livros, né? A gente só separou um pedacinho para a gente poder falar um pouquinho sobre o egoísmo. Bom, olha que interessante, né? Ele fala assim, olha, a gente interpreta o amor como uma emoção transitória e com os nossos sentidos materiais, né? A beneficência produzindo perturbação. Então, às vezes a gente faz um trabalho enorme para atender 2 ou 3 pessoas. Ainda não é uma beneficência que atende a todos, né? Infelizmente, a gente ainda não está nesse nível. A fé organizando guerras, né? Quantos problemas, quantos conflitos, quantas guerras por conta da religião, né? E nós sabemos, muitos de nós sempre repetem, Jesus não fundou nenhuma religião, né? Ele veio para ensinar o amor ao próximo, né? Então não tem essa questão, não deveria, né, existir essa questão de tantas guerras por conta de crenças diferentes, poxa. Mas vamos lá, vamos continuar. O zelo sagrado da existência criando egoísmo. Olha só, gente, existe uma lei, né, faz parte da lei de Deus, lá no Livro dos Espíritos está bem explicado isso, a lei de conservação. Então é importante que nós cuidemos de nós, né, que nós cuidemos do veículo, do corpo, que é o veículo que nós temos nessa vida material aqui na Terra, mas nós não podemos exagerar. Nós não temos só nós para criar, né? Só de nós mesmos para cuidar. Nós precisamos ter o equilíbrio de cuidar de nós mesmos, de gostar de nós mesmos, de nos perdoar, de nos entender, mas ao mesmo tempo de olhar para os outros e praticar principalmente a indulgência. É bacana esse tema indulgência, tá? Para quem tiver curiosidade, vá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo e dê uma lida sobre a indulgência. Existe um capítulo específico para isso lá. E é bem importante. Aí depois ele continua. Aqui o perdão fala de dificuldade, ou seja, a gente fala de perdão, mas ainda é muito difícil, a gente acha muito difícil perdoar. E ali a humildade pede a admiração dos outros. Então as pessoas muitas vezes são humildes para mostrar para os outros que é humilde. E tá errado, né? Isso em si já é o antagonismo da humildade, né? Vamos continuar. Item 42. Ele nos fala da glória ao bem.
Aí ele diz o seguinte, um trecho, né, que nós separamos. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O que Emmanuel está nos colocando aqui então, no item 42? Muitas vezes nós achamos, como a gente falou lá na introdução, que só nós podemos fazer o bem. Só nós fazemos as coisas direito. Só nós somos inteligentes. Só nós somos conhecedores de alguma verdade. E não é por aí, gente. Não é por aí. Tá? Nós somos alunos, nós estamos aqui no planeta de provas e expiações, que está se transformando num planeta de regeneração, segundo a espiritualidade. Mas nós ainda somos um planeta de provas e expiações, estamos no caminho. E nós não estamos aqui porque nós somos perfeitos, não, tá? Se nós fôssemos perfeitos, nós estaríamos nesse planeta. Nós estaríamos muito além daqui, né? O único ser perfeito que esteve nesse planeta foi Jesus, né? Há 2019 anos atrás. Então é importante que nós vejamos que essa característica de achar que só nós fazemos as coisas direito, olhar somente as nossas qualidades e nos outros os defeitos, ele coloca que é um dos característicos mais inferiores da personalidade. É o que nos caracteriza como espíritos ainda inferiores, ainda bastante atrasados, né? E nós precisamos lutar contra isso, precisamos melhorar. Vamos ao item 117, terra proveitosa. Então, um trecho que a gente separou foi esse, ó. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente. Mas nem todos a recebem, isso é. Inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Gente, esse é importantíssimo, né? Também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo desde o estudo bíblico, nós temos lá: pedi e vos será dado, batei e se vos abrirá. Então, gente, assim, para que nós consigamos identificar em nós uma necessidade, isso passa pela batalha contra o egoísmo, né? Como é que nós identificamos em nós, poxa, eu preciso de ajuda? Quando nós, dentro de nossa mente, dentro do nosso coração, a gente entende que a gente não é suficiente para resolver um problema. Então eu falo, olha, eu preciso de ajuda, eu não consigo resolver sozinho. Então é a hora que nós pedimos ajuda. Porém, muitas criaturas, como ele coloca aí no item 117, se fecham em egoísmo e vaidade. Então, mesmo sabendo que tem problema, ele se vira, ele resolve, ou muitas vezes é muito materialista ao ponto de achar que não vai receber ajuda de ninguém, que Deus não está vendo, que Deus abandonou a todos nós, né? E não é por aí não, gente. Tá? Não é por aí não. Deus ajuda a todos de maneira igual. Só que a gente precisa saber receber, nos colocar abertos à ajuda divina, à ajuda da espiritualidade amiga, dos mentores espirituais e assim por diante. Então a gente tem que estar aberto a isso, né? Se a gente se fecha no egoísmo e na vaidade, achando que nós somos autossuficientes, a gente sofre mais, né? Vamos para o próximo. Então agora vamos falar do livro Pão Nosso, de 1950. No item 27, que se chama Esmagamento do Mal, ele diz o seguinte, Emmanuel nos diz o seguinte: quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entrega ao Pai sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com esquecimento do velho egoísmo animal, aprendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime. Gente, nesse item 27 me faz lembrar quando Jesus coloca: vós sois deuses, poderão fazer o que eu fiz e muito mais. Não é?
E ele demonstra isso aqui, Emmanuel cita tudo isso aqui de uma maneira muito bonita, né? Ó, quando nós nos dedicarmos ao trabalho iluminativo, o que é isso? É estudar, é buscar melhoria de pensamentos, é a reforma íntima, né? Ó, se entregar ao Pai sem reservas, ou seja, confiar, né? Confiar. Deus, eu costumo nos meus pensamentos dizer, Deus é pai, não é padrasto, né? Apesar que nós temos padrastos maravilhosos também no mundo, mas Deus é pai. E nós quem já tiver filho sabe disso, ser pai é amar demais, é querer muito bem do filho, né? Imagina a grandeza do amor de Deus pra gente. E a gente que ainda não aproveita isso, a gente não sabe usar isso, né? A gente não usa isso a nosso favor. Então, quando ele fala se entregar ao Pai sem reservas, com confiança, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, ou seja, fazendo a vontade de Deus, né? E aceitando a vontade de Deus, como nos diz a oração dominical, e com o esquecimento do velho egoísmo animal. Olha que interessante isso, o egoísmo animal. Quando a gente, por exemplo, tem dois cachorros no quintal, quando você coloca a comida para para os dois, um quer comer a comida dos dois, né? Então, olha o egoísmo animal. Então, é isso que ele nos diz. O egoísmo não é um sentimento sublime, não é um sentimento espiritual que nós temos de levar conosco. É um sentimento animal, é um sentimento do instinto lá de trás que nós devemos combater, sempre, né? Agora vamos falar sobre o item 94, que fala sobre o sexo. Olha que interessante. Eu achei muito bacana a gente trazer esse tema também. E ele fala assim: o sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Nós estamos aí nos aproximando, semana que vem é a Semana das Mães, e olha que interessante. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. Olha que legal, gente, não só no sexo, mas no relacionamento, né? Emmanuel nos coloca de forma, com grande maestria aqui sobre isso, né? Veja bem, o sexo e o relacionamento em si, ele criou para nós o lar, né? O nosso cantinho, né? Como a gente chama, e criou o papel de mãe, que é sagrado para todos nós. Contudo, o egoísmo humano, porque o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade? Gente, porque o egoísmo destrói muita coisa. E o egoísmo humano é: eu quero o prazer, eu quero que me sirvam, não é? Eu quero tudo para mim e nada para os outros. Então, mesmo nos relacionamentos, no sexo, no dia a dia, nós temos de tomar muito cuidado com o egoísmo. Como nós tratamos a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, dentro do nosso lar. O quanto nós somos egoístas. Não é? A esposa está ali limpando o chão e o homem fala, o marido fala, não, isso é trabalho dela. Não, é trabalho dos dois. Tem lição de escola da criança. Ah, é a mãe que ajuda. Não, é o pai que ajuda. Não, é os dois. Então, a parceria, a quebra do egoísmo é muito importante dentro de um lar, né? Porque, enfim, somos todos iguais, não é? Estamos aqui em uma encarnação masculina ou feminina, mas somos todos iguais. Legal, vamos para o próximo livro. Livro Vinha de Luz, de 1952, item 39, Em que perseveras? Aqui é um puxão de orelha, né, para muitos espíritas. Vamos lá, vamos entender. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão do Evangelho, no espírito de fraternidade, no serviço da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. Gente, quem leu aí Paulo e Estevão tem um pouquinho dessa visão aí que tem um pouquinho mais de clareza para entender essa visão que Emmanuel nos coloca
item 39. Aqui ele nos chama a atenção pelo seguinte: os nossos pontos de vista, o nosso personalismo colocado sobre algum assunto, isso é muito complicado, isso é muito delicado, né? Nós devemos sempre saber opinar, mas sem sair do raciocínio com iluminação espiritual, pensando no Evangelho, como Jesus colocou a questão, como a espiritualidade superior coloca a questão, né? Então nós não podemos ir na base do achismo quando nós falamos de cristianismo, né? Nós temos de retornar ao cristianismo lá no início, né? Nós temos de entender o cristianismo lá no início, não a quantidade de variações que nós temos hoje de interpretações do cristianismo, né? O cristianismo verdadeiro é amar a Deus e amar ao próximo, como a nós mesmos, que passa exatamente pela questão do egoísmo. Bom, no quadro atual da política nossa aqui do Brasil, é bastante complicada e eu achei interessante a gente trazer esse item também, o item 59, política divina. Nos diz o seguinte: o discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor, com Jesus não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Pessoal, quando nós damos a nossa opinião política e a opinião do outro a gente rechaça, a gente briga, a gente não quer saber, a gente discorda de maneira muito violenta, nós estamos fazendo uso do nosso egoísmo de animalidade primitiva. Olha que nome difícil de engolir, né? Mas a verdade é essa, né? Ele começa ali nesse trecho do texto dizendo: o discípulo sincero do Evangelho, ou seja, aquele que segue o Evangelho de Jesus, arrisca de verdade, ou busca seguir, né? Porque acho que nós ainda estamos no caminho, não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo. Não é que nós não devemos opinar, mas nós devemos, acima de tudo, respeitar a opinião dos outros, né? Existe um tema sobre a lei do progresso no Livro dos Espíritos, onde é colocado assim: muitos de coração e sentimento puro irão entender a Boa Nova, irão entender o Evangelho Espírita, que veio para nos consolar, para nos explicar muita coisa, e outros serão levados pela enxurrada do progresso. Então, gente, quando a gente vê que a política está mudando, que deve haver uma melhora, alguns vão apoiar as coisas boas e outros vão ser levados, né, pelo progresso. Então, nós temos que admitir que nós somos cuidados por Deus e por uma espiritualidade maravilhosa que cuida de nós e confiar nisso, né? Confiar nisso. Um livro muito interessante para quem tiver interesse de ler, é um livro também psicografado por Chico, que chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo Espírito. Eu não me lembro quem ditou o livro, mas eu sei que fala da história de Ismael, que é o Espírito que cuida, né, que dirige o nosso planeta Terra. É bem bacana para a gente ter uma visão assim, de qual a importância do Brasil, qual que é a importância da pátria do Cruzeiro para a evolução espiritual do planeta, e nos tranquilizar, não é? Nos tranquilizar, porque existe uma justiça por trás de tudo, né? O povo brasileiro precisa passar por muitas dificuldades ainda, mas nós vamos evoluir, todos nós vamos, né? Nós somos transitórios também, tudo é transitório, né? A política é transitória, ela vai mudar, vão vir outras pessoas e assim por diante, não é? Legal, né? Essa posição sobre egoísmo relacionado à política, muito legal. Vamos ao próximo item, livro Pérolas do Além, de 1952, no item combate, Emmanuel nos coloca o seguinte: não é justo se combaterem as criaturas reciprocamente, a pretexto de exercerem domínio indébito sobre os patrimônios da vida, dos quais somos todos simples usufrutuários. Operemos assim contra a inveja que ateia o incêndio da cobiça, contra a vaidade que improvisa a loucura e contra o egoísmo que isola as almas entre si. Emmanuel nos coloca aqui um pouquinho sobre
quando nós nos combatemos, né? Quando nós brigamos, quando nós discutimos. E ele fala que a pretexto de exercer o domínio indébito sobre os patrimônios da vida. Então, assim, quando a gente briga por dinheiro, pelo carro, pela televisão, né? Quantos irmãos brigam por causa do canal da televisão? Olha que coisa pequena do dia a dia, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando. E ele fala assim, ó, dos quais, ou seja, os patrimônios da vida, dos quais somos todos simples usufrutuários. Gente, nem o corpo que a gente usa é nosso, está emprestado, né? Então ele fala aqui, ó, operemos assim contra a inveja, contra a vaidade e contra o egoísmo que isola as almas. Olha que interessante isso, o egoísmo que isola as almas entre si. Quando nós somos egoístas, nós podemos estar numa família maravilhosa, mas nós não vamos usufruir disso. A gente pode ter um ambiente de trabalho maravilhoso, mas nós não vamos usufruir disso, porque nós estamos tão preocupados conosco, com as nossas necessidades, com o nosso amor próprio, né, somente conosco, que a gente não vê os outros. E a gente não consegue enxergar a beleza, a bondade, a caridade, a amizade da maneira que poderíamos enxergar e usufruir. Né? Olha que importante. Vamos para o próximo. Depois nós paramos aqui no livro Roteiro, de 1952, no item Renovação. Aqui é bem legal também. Ó. O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. E a moradia dos homens ainda está mergulhada em fluido. A maioria dos homens, desculpa, tá? Tá errado aqui, não é moradia. É a maioria dos homens ainda está mergulhada em fluidos ou em pensamentos vivos e semicondensados de estreiteza espiritual, brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça, crueldade, separação, discórdia, indiferença, ódio, sombra e miséria. Olha que importante isso aqui. Quando a gente fala do pensamento, né, do nosso pensamento, olha como Emmanuel nos coloca de maneira bem interessante. O pensamento é o gerador de infracorpúsculos ou de linhas de força do mundo subatômico. Gente, estudando o Espiritismo pelo Livro dos Espíritos, pela codificação, ou por outros livros sobre as questões físicas do Espiritismo, científicas do Espiritismo, nós temos a informação que estamos todos mergulhados em um fluido chamado fluido cósmico universal, que liga todos os mundos, o universo inteiro, e por onde nós nos comunicamos através do pensamento com espíritos, e espíritos conosco, independente da distância. Né? Então nós temos aí que o pensamento gera pequenos corpos, energias que se relacionam entre todos. E quando nós somos egoístas, nós estamos contribuindo para que o pensamento do egoísmo continue enraizado, né, na nossa sociedade. Então é de responsabilidade de cada um de nós. Tá? Existe uma palestra do palestrante Haroldo Dutra Dias, onde ele coloca o seguinte: enquanto uma mente estiver triste no planeta Terra, não haverá a felicidade geral. Isso é verdade. Está tudo conectado. Né? Não adianta a gente estar feliz aqui no Brasil e ter alguém lá no Japão triste. Né? Enquanto não acontecer toda essa revolução espiritual, de amor, de caridade, de compreensão, nós vamos continuar aí com um planeta que ainda tem o que melhorar. Já melhorou bastante, vai melhorar muito e ainda vai ter um pouquinho para melhorar. Vamos para o próximo item. Livro Fonte Viva. Gente, o Fonte Viva é um manancial de informações, né? A gente separou aqui 3 itens dele. E eu confesso que tinha mais uns 3 lá que dava para trazer também. Mas nós trouxemos 3. Vamos lá. Item 24, pelas obras. Então, em meio ao texto, ele diz o seguinte: daí procede o impositivo da desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum.
Olha que legal, nesse item 24, Emmanuel nos coloca que a partir do momento em que nós enxergamos em nós o egoísmo e trabalhamos para combatê-lo, a gente passa a enxergar nos outros as qualidades e em nós os defeitos. E isso nos torna aptos a ter amizade e respeito aos companheiros, admiração, né, que é tão importante. E ele fala aqui, ó, não pela servidão afetiva, não é pela servidão afetiva, ou seja, não é pela necessidade de ter um amigo, mas pela fidelidade com que norteiam em favor do bem comum, ou seja, é pela admiração. O que esse ser faz pelo outro? E a gente vendo, a gente aprende. Né? A gente sempre aprende por exemplo, não é à toa que no Livro dos Espíritos também é colocado que Jesus é o maior modelo, porque Jesus foi um modelo de caridade, de atenção, de bondade, né? E é por isso que nós todos nos sentimos amigos do Cristo, gostaríamos de ser, né? Amigos e cada vez mais próximos de Cristo. Ele já é nosso amigo porque ele nos ama muito, mas nós, cada um de nós gostaria muito de ser cada vez mais amigo dele, né? Andar de mão dada. Vamos ao próximo item 78, enxertia divina. Olha que bacana esse item também. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade por enquanto te isola a mente, envolvendo-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde. Eu coloquei aqui entre aspas em vão, para a gente entender. Porque ainda não produzes os recessos do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. Nesse item a gente lembra de um item anterior onde a gente falou o seguinte, Deus sempre nos ajuda, né? Sempre nos abençoa e muitas vezes a gente está isolado por conta do egoísmo. Então ele diz aqui, ó, um enxerto de sublimação, ou seja, toda essa energia positiva, todo esse amor que emana de Deus para nós, nos achará tão presos no nosso egoísmo que infelizmente vai ser em vão e nós ainda não conseguimos aproveitar, né? Tudo que a natureza nos oferece, tudo que Deus nos oferece, tudo que os nossos mentores nos oferecem. Porque o mentor vem aqui e joga lá dentro da nossa mente uma ideia inata que fala assim, olha, por que você não faz isso aqui pelo seu próximo? E aí a gente está tão preocupado conosco, não, mas eu tenho tal coisa para fazer para mim, que a gente não escuta a voz do nosso mentor, né? Então isso é importante que a gente comece a sair da casca do egoísmo e comece a observar melhor essas coisas, tudo que a gente recebe, né? Item 81, a candeia viva. Candeia é uma, como é que eu posso falar? É algo que tem um fogo, né, para iluminar, como se fosse uma lâmpada antiga, né, como se fosse uma vela acesa, vamos colocar assim, né? Então ele fala assim, ó, a nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Olha que bacana, né? Emmanuel nos coloca assim, é um pensamento, eu acho que é uma reflexão. Esse item é bom para a gente fazer uma reflexão. O quanto de nossa energia nós estamos gastando, nós estamos despendendo para os outros, para servir, não é? Nós vivemos muitas vezes no automático, né? No piloto automático. A gente faz tudo para que a gente tenha no final do mês o dinheiro para comprar as coisas e trabalhar no outro mês de novo e tudo mais, e a gente entra no automático. E a pergunta é, o que a gente faz pelos outros? Não só a caridade material, mas a caridade moral também. O que a gente faz pelos outros? A gente conversa com as pessoas, a gente consegue levar um bom conselho, a gente trabalha pela instrução de alguém, dos nossos filhos, dos nossos amigos, a gente faz alguma coisa de útil por alguém, né? E esse é um bom remédio contra o egoísmo, quando nós nos dedicamos a outras pessoas. Vamos para o próximo item. Gente, acabou, é a conclusão. Já é a conclusão. Então, de tudo isso que nós falamos, eu levantei aqui 5 itens que eu acho importante, que eu acho que são primordiais aí para o combate ao egoísmo, né? Item 1.
o egoísmo, ainda que sendo uma chaga em nossa sociedade atual, faz parte de nossas necessidades de prova, tanto quanto sentimos dentro de nós, como desafio pessoal, né? Como quando percebemos nos outros. Então, gente, o egoísmo ele existe, ele é claro, ele é presente no dia a dia nosso, faz parte da nossa evolução lidar com isso em nós e nos outros. É tão triste, né, quando a gente vê alguém sendo egoísta, principalmente quando nos afeta, não é? Mas é importante que nós entendamos, tenhamos indulgência com os erros dos outros e nos cobremos cada vez mais para trabalhar sobre isso. Né? Item 2. Se trata de um dos empecilhos para nossa clara compreensão, perfeição ou mesmo contatos mais diretos com civilizações e espíritos de escola. Gente, isso, o egoísmo, assim como o orgulho, a inveja, a vaidade, nos afasta de tanta coisa boa, não é? Do contato com espíritos cada vez mais evoluídos, da nossa própria perfeição, do nosso próprio entendimento. Então é importante que a gente identifique em nós e comecemos hoje a trabalhar para nos melhorar um pouquinho, que seja a cada dia, né? 3. Em todas as áreas da vida, como relacionamentos amorosos, trabalho, ensino, política, economia, ou mesmo em nossos mais ocultos pensamentos, o egoísmo se apresenta. E daí a oportunidade abençoada de trabalho em nós mesmos. Gente, vamos aproveitar que nós temos os defeitos, porque nós temos trabalho, nós temos muita coisa para melhorar em nós. Então vamos aproveitar essa oportunidade, ter muito bom ânimo, muita energia, muita alegria e trabalhar em função de nos melhorar. Não tem coisa melhor na vida do que nos melhorar. Item 4. Quando deixamos de dar atenção ao nosso egoísmo, podemos passar a observar a qualidade e o bem dos outros. Enxergamos que não somos detentores da verdade ou proficiência em qualquer área da vida. Desde pequeno a gente tem essa noção, né? Sempre tem alguém melhor que a gente. É impressionante, em tudo na vida, sempre tem alguém melhor. E sempre tem alguém pior que precisa da nossa ajuda. Então, gente, vamos trabalhar, não é? Vamos admitir que nós não somos melhores em nada e vamos admitir que existem pessoas que estão piores que nós e merecem e necessitam do nosso apoio, da nossa ajuda. Item 5. O esforço pessoal é a chave. Gente, eu acho que é a melhor conclusão que se pode chegar. O esforço pessoal é a chave, é o caminho para se evitar valores distorcidos, a passarmos a valorizar o bem comum e ser instrumento que leva a humildade, caridade e paz, diminuindo-nos sempre em favor dos outros. Bom, não precisa nem explicar esse item, né? Tá bem claro pra gente o que acontece nesse caso, né? Precisamos nos diminuir e valorizar cada vez mais os outros. Vamos para o último slide aqui. Eu gostaria de agradecer. Muito obrigado a você que dedicou seu tempo para esse estudo. Nós estamos preparando o próximo vídeo, então a nossa ideia é estar sempre presente aqui com esses vídeos, com essas apresentações, para trazer um pouquinho daquilo que a gente vem estudando. Tem sido muito bacana fazer esses vídeos para nós, da equipe lá do site, da página da internet Estudando Emmanuel, lá, na página do Facebook Estudando Emmanuel, e aqui do YouTube também, tá? Agradecido pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.